Hoje, Vida Sustentável, além da presença da Gorete Santos, temos convidadas aqui, a convidada aqui no nosso estúdio. O que você faz com o seu lixo? Os desafios para a destinação correta do lixo no Brasil. Esse é um desafio que a gente tem enfrentado, né, Gorete? Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Já apresentando a Carolina Penteado, né, que é a nossa convidada. Ela que é presidente da Associação Piauiense de Engenheiros Ambientais e Sanitaristas. Muito obrigada pela participação desde já aqui. Uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. Agradeço você, Joelson e Gorete, pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante e relevante para a nossa sociedade. Além de não saber direito o que fazer com o lixo, a população às vezes dá uma destinação que ela já sabe que não pode dar, como, por exemplo, poluir parques, né, como a gente tem visto aqui, viu na reportagem agora do Francisco José. Doutora Carolina, a gente precisa ainda dar passos importantes nessa direção? Sim, com certeza, né? Porque o resíduo sólido, que é conhecido pelo nome lixo, né? Popularmente falando, ele tem um grande aspecto de desafio hoje na nossa sociedade, porque envolve, inclusive, o diálogo entre atores de diversos aspectos sociais, como grandes geradores de resíduos sólidos, como também aspectos culturais da nossa sociedade e políticos, e também as dificuldades e desafios técnicos de se fazer a disposição e a destinação ambientalmente adequada. Quais que seriam, né, esses maiores desafios? Por que a gente tem, apesar... Se você for fazer uma enquete, digamos assim, com a população, a maioria, claro, vai se dizer favorável à reciclagem, à destinação correta. A gente sabe que a grande maioria dos materiais é reciclável, o rejeito, que é aquele que realmente não pode ser reaproveitado, é em minoria. E por que apesar disso, a gente tem um índice tão pequeno ainda de reaproveitamento de tudo isso, né? Porque no Brasil, acho que está em torno de 4% apenas. Isso, no Piauí, exatamente. bem menor, infelizmente. Né? Isso, porque assim, resíduos sólidos é um principal aspecto para viabilizar esse processo, por exemplo, da reciclagem ativa, precisa ter o conhecimento técnico daquele material, se ele realmente possui reciclabilidade ou não no local. Então, no local, no caso, por exemplo, Teresina, Piauí e os municípios, hoje carece de informações relevantes assim, para a sociedade para entender como faz essa segregação correta no seu ambiente de geração. Isso a gente fala tanto para residências como também para os grandes geradores, que são aquelas atividades econômicas que produzem em grande quantidade. Doutora Carolina, me parece que essas informações elas passam como se fossem informações gerais para todo o Brasil, né, vamos dizer assim. Isso, exatamente. No entanto, a Teresina tem as limitações dela no que diz respeito a essa reciclagem. Será que existe uma maneira de se construir isso sem passar para quem vai fazer a separação? Vou colocar aqui em letras mais claras. O dono do lixo, a pessoa que produziu aquele lixo, que aquilo não vai ser um trabalho a mais para ela? É mais cômodo juntar tudo e entregar? Isso, exatamente. É porque a gente sempre trata que, quando a gente trata essa segregação nas fontes geradoras, a gente consegue viabilizar muito mais esse processo de reciclagem, porque quando a gente segrega de forma correta, a gente consegue reduzir, por exemplo, fatores que vão inviabilizar esse material para a reciclagem, como contaminação de restos de alimento e materiais que não possuem reciclabilidade e que aumentam esse processo de separação, no caso de uma cooperativa de triagem de resíduos. O poder público no Brasil impôs normas, né? As prefeituras, Sim, elas colocam normas claras de separação e cobranças rígidas. Esse é um caminho? Esse é um caminho, mas ele não é o único a ser feito. Por exemplo, nós temos hoje um prazo final até o dia 2 de agosto para o encerramento das disposições finais ambientalmente inadequadas, que são os lixões e aterros controlados. Hoje nós temos uma dificuldade, uma corrida, né, dos municípios aqui no cenário do Piauí para atender essa legislação, inclusive tem ações do Ministério Público e também ações do órgão ambiental também, e o TCE envolvidos
para fazer essa cobrança. Porém, solucionar o encerramento de lixões requer que seja feito um planejamento para isso, porque não é só eu deixar de lançar o resíduo de forma inadequada. Eu preciso ter instrumentos, meios que viabilizem conscientização ambiental na sociedade, informações sobre quais materiais são recicláveis ou não, projetos de coleta seletiva implantados junto a programas de educação ambiental, e eu preciso também ter as soluções tecnológicas dessa rota de resíduos sólidos já definidas previamente. Então, isso está estabelecido hoje na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga todo município a ter o plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Então, inclusive, a falta de coleta seletiva seria o primeiro desses gargalos, porque hoje a gente observa que é uma atividade que fica praticamente nas mãos dos catadores, né, dos catadores de resíduos, que muitas vezes não têm os mecanismos para a estruturação correta, né, dessa seleção toda desse material, inclusive. Sim, exatamente, porque o catador hoje, para ele conseguir acessar recursos, para conseguir estruturar e se organizar em cooperativas, eles têm que ter um mínimo de insumos industriais para se fazer isso numa capacidade grande para processar dentro do município. O que seria mais ou menos esses insumos? Nós precisamos hoje, para poder fazer essa questão da triagem, o galpão de reciclagem ele precisa ter maquinário efetivo, esteira de triagem, prensa, trituradeiras, precisa de treinamento técnico para esses catadores, precisa de incentivos fiscais e incentivos econômicos para viabilizar essa organização dos catadores. E hoje a gente vê que isso é muito incipiente hoje ainda no nosso estado. Você falou a respeito dos prazos e a Gorete falou também a respeito da história da separação desde a origem, né, para ajudar esse trabalho. E eu vou insistir numa questão. Além de colocar como norma a separação, o poder público costuma também fazer essa coleta separada. Hoje, por exemplo, condomínios têm duas formas de descartar o seu lixo. Aquilo que foi separado e aquilo que que é lixo orgânico. Isso. É a mesma pergunta. Nós acertamos nesse passo? Bom, isso não é um ponto de colaboração dentro desse contexto? É um ponto de colaboração, mas, por exemplo, na questão da coleta seletiva, né, da obrigatoriedade hoje no município de Teresina para os condomínios, falando assim, numa linguagem técnica, a gente vê que não adianta se exigir uma coleta seletiva se não se tem a exigência de um planejamento técnico para que se instale essa gestão de resíduos sólidos em condomínio. Então, hoje existe esse desafio e o principal ponto que culmina nessa dificuldade é a educação ambiental, porque eu preciso de uma educação ambiental eficiente para que conscientize a população e, ao mesmo tempo, ensine a ela como segregar. E isso deve ser feito de forma contínua. Fazer ações pontuais não é suficiente, porque, como todo bom planejamento, nós precisamos de programas efetivos e contínuos para que se possa concretizar o objetivo. E mecanismos também que tornem isso acessível a toda a população, né? Porque é uma iniciativa que a gente observa, por exemplo, nos condomínios, mas que não se efetiva na maioria dos bairros, né? Em quem mora em residências privadas, quem mora fora dos condomínios, né? Não chega para essa população, inclusive para a população mais pobre também. Isso, né? E um ponto muito importante que vale a pena destacar é que precisa ser estabelecidos incentivos fiscais para que a população ela se sinta incentivada a fazer esse processo de segregação, inclusive nos ecopontos, nos PEVs que a gente tem observado. Diante de tudo isso, as cidades estão prontas para o fim desse modelo de lixões, aterros sanitários,
Ou a gente, na verdade, precisaria ter cumprido outras etapas para que a gente efetivamente visse as coisas funcionarem de maneira devida? Exatamente. A gente precisaria rever esses planejamentos de gestão integrada de resíduos sólidos para ver aonde que está a falha nesse processo, o que é que está sendo cumprido do planejamento ou não, o que é que precisa ser reavaliado e ser replanejado. A ponto de repensar os prazos, por exemplo, para acabar com a atuação desses lixões, como a gente já conhece? O prazo eu acho difícil que seja estendido mais, porém ele não é suficiente para se atingir o completo encerramento da atividade de disposição ambientalmente inadequada. Então, realmente, precisa ser revisto esses planejamentos e precisa de tempo para que se coloque isso em prática. Nesse ritmo que nós estamos, que futuro você vislumbra a médio e longo prazo? Pronto. O que eu vislumbro como futuro a médio e longo prazo é esse processo de evolução da nossa sociedade com base na questão da sustentabilidade do desenvolvimento sustentável. Estamos ainda muito deficientes em atingir essas metas e objetivos que, inclusive, impactam nas mudanças climáticas que já estão ocorrendo. Porém, eu vejo que estamos em um processo de transição e de evolução de conceito para que a gente consiga realmente atingir o desenvolvimento sustentável. Eu quero agradecer a senhora, doutora Camila. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio do Jornal do Piauí, dividindo um pouco do conhecimento técnico que a senhora possui, das preocupações também, para que a gente, quem sabe, possa atingir o ideal para ter o mundo e uma vida sustentável. Muito obrigado. Sim, obrigada, gente. Muito obrigado, Gorete. Obrigada, Joelson. Obrigada mais uma vez a Carolina Penteado. Eu que agradeço. Trazendo esses esclarecimentos para a gente, né, que são tão importantes, essa discussão que precisa, de fato, ser mais efetivada, ser discutida cada vez com uma frequência muito maior. Né? Doutora Carolina, inclusive, a Gorete vai continuar acompanhando também o dia a dia dessa história dos aterros sanitários, para a gente ir vendo o cumprimento ou não, né, Gorete? Exatamente. Até procurei saber essa semana, Joelson, né? Porque nós temos apenas 3 aterros instalados no estado do Piauí, né? O Tribunal de Contas já havia colocado pelo menos 7. Sim. E aí a gente está nesse processo ainda de implantação que, infelizmente... Foi feito um estudo de viabilidade, né, do Tribunal de Contas para viabilizar esse processo de disposição final ambientalmente adequada. Porém, a disposição final é o último passo a ser dado para aquele resíduo que não tem solução técnica de tratamento. Então, a gente precisa ver no início dessa cadeia, né, na origem, na segregação da fonte geradora, na conscientização ambiental das pessoas, para que se construa esse processo, para inclusive conseguir desativar tanto os lixões como os aterros controlados. Então, é um processo que não se faz da noite para o dia, ele precisa ser reconstruído e reavaliado de tempos em tempos. Muito obrigado. Muito obrigado, Gorete. Até o nosso próximo encontro. Até a próxima quinta-feira.